Olha eu aqui de novo. Bora gravar, bora continuar trabalhando. Que eu tô super feliz, né? Aquele dia que eu comecei a fazer as coisas, comecei a meter os pés pelas mãos, fiz coisa errada. Eu contei pra vocês, né, da bronca que eu tinha levado, uma bronca assim digna de ficar pra história, né? A pessoa que até chorou depois, deprimida assim, chateada. Mas agora a coisa foi boa, então eu vou contar também, né? Coisa boa e melhor ainda pra dividir. Eu acabei de gravar, né? Não faz uma hora ainda que eu gravei o primeiro vídeo de hoje, Dandara Shekinah, uma bruxa cristã. E aí, depois que eu terminei, eu assisti também pra ver como é que tinha ficado, né? Porque como eu trabalho, já falei pra vocês, trabalho a quatro mãos, trabalho inspirada, trabalho canalizando, tá? Algumas vezes eu não tenho plena consciência. Não é que eu não tenho consciência, eu tenho consciência do que eu tô falando, do que tá acontecendo, tudo certinho. Mas assim, às vezes não fica retido na memória direito. Então depois que eu termino, que eu vou me assistir, aí que eu tenho noção exata de como que ficou o vídeo. E aí eu gostei do vídeo e o meu mentor também gostou. Ele falou, ó, tá melhorando pra caramba, a comunicação tá ficando cada vez mais limpa. Ó, o de hoje foi nota 9. Ainda tem coisa pra melhorar, mas hoje funcionou muito bem. Então vamos fazer mais um? Falei, bora lá. Vamos trabalhar. Porque quando a gente faz o que a gente gosta na vida, gente, professor Hélio Couto repete isso lá o tempo todo. Quando você tá em fluxo com o Criador, você só quer trabalhar, 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 trabalhar o tempo todo. Porque trabalhar é a melhor coisa que tem na vida. A gente acha que trabalhar é ruim, porque a gente às vezes é obrigado a fazer uma coisa que a gente não gosta, porque a gente tem que sobreviver nesse mundo, né, que não é bonzinho pra gente, né? A realidade que a gente cria, tá? Não põe a culpa na vida, no pai, no universo, nas coisas. A culpa é da gente, tá? Somos co-criadores responsáveis pelas nossas próprias criações. Olha a vida que eu tô construindo pra mim. Que maravilha. Hã? Não tô? Não tô, não tô assim, ó, transpirando alegria, felicidade, realização, plenitude? Pois é, eu tô me sentindo assim. Então o mentor falou: vamos trabalhar mais uma vez, que hoje tá funcionando legal? E manda brasa. Tu que manda. Vamos lá. Então vamos. Então, eu só vou começar esse vídeo catando um caquinho que eu larguei lá no outro. Ai, meu Deus do céu, as coisas acontecem rápido demais aqui dentro, tem que processar muito, e aí eu interrompo, às vezes, a linha de raciocínio, e depois, nesse vídeo, quando eu vi, eu não tinha concluído uma frase que eu falei. Não é nada que ficasse devendo para a informação que eu tava passando, mas ficou em aberto e eu quero fechar, tá? É um momento lá que eu tava falando que eu não tenho absolutamente nada contra a religião, não tenho mesmo. Quando eu posso participar de algum culto religioso, alguma reunião religiosa, eu participo com muito amor, eu sempre tiro muita coisa boa. E aí a parte que eu deixei pra trás é que eu ia dizendo, uma amiga minha, que já não está mais entre nós, já desencarnou, a gente se dava muitíssimo bem. Na época eu era kardecista e ela era da congregação. Olha só, a congregação é uma das linhas mais tradicionalistas mesmo, né? Das igrejas evangélicas. As mulheres lá ainda não pode cortar cabelo, tem que usar saia, não sei o que lá, não sei o que lá. Muito presa a coisas do passado ainda. Mas é uma religião, assim, de uma espiritualidade elevadíssima, tá? Então, quer dizer, eu ia com ela, às vezes, com ela, com o marido dela, nos cultos. Fui algumas vezes. Sempre era muito abençoado. A gente adorava ler a Bíblia juntas. Eu tenho muita saudade. Então eu até vou parar de falar por aqui, porque tá vendo como é que religião, quando ela é uma ferramenta bem usada, ela faz bem pra você e pra todo mundo? Olha pra você ver. Mesmo a minha amiga era uma pessoa muito simples, com pouquíssimo estudo, era membro de uma religião das mais fechadas, das mais cheias de dogmas tradicionalistas,
e tinha respeito, amor e crescimento entre nós. Olha que legal. Ela, da congregação, eu kardecista, e não tinha conflito nenhum ali. Ela onde ela se encontrava, eu onde eu me encontrava, e a gente se encontrava e lia a Bíblia, e crescia junto, e louvava junto, e o coração enchia de amor, e isso faz a vida da gente melhorar, né? Por isso que eu falei pra vocês, religião tem que te fazer um ser melhor. Se não, larga a mão disso, tá? Você tá usando a ferramenta do jeito errado. Você tem que achar, ou você tem que começar a usar a ferramenta do jeito certo, ou de repente você não achou a ferramenta certa pra você, você precisa de outra, tá bom? É assim que funciona, tá? Agora, eu vou falar também, porque aquela hora eu falei que tinha postado um vídeo na minha página, né, de uma outra moça, uma outra mulher, que eu achei fantástica, que eu me identifiquei pra caramba, até o jeito da gente transmitir é o mesmo. Só que aí eu não tava aberta na página onde eu tinha anotado o nome dela, então vou falar agora. É Ivana Regina, tá? Muito legal. Ivana Regina, se vocês não conseguirem, eu não sei, não tentei procurar ela pelo nome no YouTube ainda. Se vocês, por exemplo, tentarem procurar e não conseguirem achar, vai lá na minha página, tá? Lá no Face, que lá tem o vídeo dela que eu compartilhei hoje. É excelente, chama... Eu não lembro textualmente, mas é alguma coisa assim... Como que eu sei quando uma carta do baralho cigano é positiva ou negativa? Só que o vídeo não é sobre baralho cigano. É só porque é uma ferramenta que ela usa para fazer a gente refletir. Não é sobre o baralho cigano. É sobre vida. E vida em abundância. Tá bom? Então, recomendo muito. Vão assistir o vídeo que eu postei lá. Aí, através do link que eu compartilhei lá, vocês entram no canal no YouTube. Gostou? Se inscreve, aciona sininho, tudo aquelas coisas que a gente já sabe fazer, né? Quem usa YouTube já sabe fazer isso. Inclusive, se inscreve no canal da Dandara também, tá? Liga o sininho lá que a Dandara vai amar, tá bom? Tô aqui trabalhando com o maior amor do mundo pra vocês. Então, cada um que chega lá e se inscreve, ô glória, meu coração canta de felicidade. Eu tô querendo até, assim, quanto mais gente, sabe? Porque eu tô querendo gravar umas lives. Mas o que significa eu fazer live falando sozinha? Não é? Se não tiver ninguém assistindo, não significa nada fazer live. Então, eu tô gravando os vídeos, depois eu posto, porque cada um vai ver no seu momento, né? No seu tempo. Mas pra gravar live, eu preciso de gente pra dialogar comigo. Então, eu tô esperando vocês chegarem, tá bom? Vamos lá. Bom, esse vídeo, gente, lembra que o outro eu comecei falando assim, hoje é dia de pôr o dedo na ferida, na minha ferida, porque era a questão sobre a bruxa cristã? Então, hoje é mesmo dia de pôr o dedo na ferida, né? Meu mentor é que decidiu que hoje era dia de pôr o dedo na ferida. Então, agora nós vamos pôr o dedo na ferida do mundo. Já foi minha ferida também, agora não é mais. Tô curada, graças a Deus. Então, o tema deste vídeo é relacionamentos. E, dentro do tema, polaridade sexual. Tá? Relacionamento é uma questão de fundamental importância na nossa trajetória evolutiva. Tá? Como o professor Hélio Couto. Gente, vamos estudar mecânica quântica, hein? Por favor. Professor Hélio Couto. Caminho de palestras. Faz o cadastro, começa a assistir a aula. É tudo grátis. Tem conteúdo pago? Tem. Mas o conteúdo grátis que tem transformou a minha vida com pouco mais de 60% das palestras assistidas. Tá? Então, vai lá estudar mecânica quântica. O professor sempre explica pra gente o seguinte. Pra gente começar a se iluminar, primeiro a gente tem que galgar os degraus daquela escada de Pavlov. Tá? Aquela escala de Pavlov. Os degraus da escada daquela escala. O primeiro degrau da escada é a sobrevivência, a subsistência. É comer. É ter o que comer. Enquanto a pessoa precisa focar todas as suas energias no que ela vai comer hoje, como é que ela vai se iluminar, né? Como é que ela vai sentar no banco da escola e conseguir prestar atenção na aula para aprender alguma coisa?
Não tem como, gente. É instinto. Se a pessoa ainda tá no nível de ter que se preocupar em caçar, entre aspas, para comer, ou seja, levanta e fala assim: meu Deus do céu, será que eu vou ter o que comer hoje? Ela vive como um bicho. Não, é impossível pensar em qualquer outra coisa se você não sabe se o dia vai terminar e se você conseguiu comer alguma coisa naquele dia. Não tem como. E é por isso que a pessoa começa a fazer psicanálise, assistir caminho de palestras, estudando mecânica quântica. E chega num ponto que ela fala assim: não dá mais pra me esconder. Não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Entendeu? Porque quando a consciência começa a expandir e você começa a enxergar o que realmente significa. Somos irmãos, filhos do mesmo pai, somos um. Quando você começa a entender isso, quando isso começa a entrar, não só no teu intelecto, mas depois chega no coração, você fala: tem que me mexer. Tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa, qualquer coisa, mas eu tenho que ajudar. Porque quando esse sentimento do somos um entrou bem no intelecto e viajou daqui até aqui e entra no coração, você não consegue mais ter paz. Pensando que tem irmão aí vivendo como se fosse bicho da natureza, tá? Porque lá na natureza é natural. É a realidade deles. Eles não... como é que fala lá no Evangelho? Não trabalham e nem ceifam, nem recolhem nos celeiros. No entanto, o nosso Pai do Céu as alimenta, né? Então, o bicho de verdade, o animal que ainda tá naquela escala evolutiva, o animal selvagem, silvestre, não nossos animais domésticos, claro. Eles já, infelizmente, a gente já meteu o nosso dedinho lá e eles já dependem de nós para se alimentar. Mas é assim mesmo também, né? Tudo faz parte do processo evolutivo. Então, na natureza é natural. Eles não têm estoque. Então, eles só pensam mesmo no que eles vão comer. Aí tudo bem. É a etapa evolutiva daquelas centelhas ali, tá? Eu ia falar espíritos, mas aí às vezes a nomenclatura não fica muito boa. É centelha divina, porque centelha divina anima desde uma pedra até o ser mais complexo do universo. Ou seres menos complexos do que as pedras ainda, enfim. Tudo que existe no universo é centelha divina. Deus mora dentro de todos nós, tá? Não é à toa que Dandara é Shekinah, tá? Meu nome sagrado, Dandara Shekinah. Outro dia eu conto da Dandara, se é que eu não contei ainda. Se eu não contei, eu conto de novo, não tem importância. Sempre vale a pena. E Shekinah, o nosso nome sagrado não é um nome que a gente escolhe, tá? É um nome que vem. A gente se abre e recebe a informação. Eu fui buscar meu nome sagrado lá na nuvem, tá? E Shekinah veio aproximadamente uns 3 dias depois de Dandara. E quando eu fui procurar saber o que significava Shekinah, eu chorei que nem criança de emoção. Porque eu não sabia, de verdade mesmo, gente. Vocês sabem que, acho que, né, quem já tá me conhecendo agora sabe que eu não vou ficar inventando historinha pra boi dormir aqui. Porque eu tô aqui pra iluminar vocês e não pra mistificar e falar que eu que sou a salvadora da vez. Agora não sou salvadora de ninguém, tá? Sou só salvadora de mim mesma. Assim como cada um de vocês. Mas fiquei muitíssimo emocionada quando eu vi que o meu nome sagrado, que eu recebi, acolhi, agradeci e adotei, significa... Shekinah significa presença de Deus ou morada de Deus. Agora fala pra mim se a pessoa podia receber honra maior do que ser batizada, entre aspas, né? Ser nomeada presença de Deus ou morada de Deus. Sentiu o tamanho do amor que eu carrego no meu peito, o tamanho da minha responsabilidade? E também o tamanho do poder que eu tenho pra te ajudar? Fica aí não, hein? Vem pra cá, tá? Então, nossa aí, ó. Agora eu tenho que saber de onde que eu pego, né? Olha o tamanho das curvas que a Dandara faz, gente. Ô, mulher louca. Mas enfim, depois se eu lembrar, não tem importância não. Tô passando informação, isso que é importante. Porque, na verdade, a questão principal desse vídeo, como eu falei pra vocês, é relacionamentos.
E, incluído aí, polaridade sexual, que é uma coisa que traz muito incômodo para muita gente e muita dor desnecessária para muita gente. O incômodo também é totalmente desnecessário, tá? Ah, é, nós estávamos falando da... tá vendo? O mentor que me... Eu começo a fazer curva, aí cai a conexão, entendeu? Aí quando volta a conexão, aí eu consigo captar onde que eu parei. Pois é, porque eu tava falando, né, da escala, dos degraus da escala de Pavlov. Se a pessoa não consegue pensar em outra coisa, porque ela não sabe se ela vai comer aquele dia, o negócio não anda. Beleza. Tá. Todos nós, óbvio, que estamos aqui, eu desse lado da câmera, vocês aí desse outro lado, se você tem condições de estar me assistindo pela internet, é porque subsistência, sobrevivência não é mais uma questão para você. Correto? Beleza. Então, nós já passamos o primeiro degrau. Ótimo. Agora nós chegamos no segundo. Como diz o professor Hélio Couto, é aí que a coisa emperra. Tá? Boa parte do planeta está preso no primeiro degrau, que é o da subsistência, e a outra parte, a outra enorme parte, está presa no segundo degrau, que é o degrau relacionamentos. O negócio complicado esse trem, não, gente? Tá? Mas não é relacionamento familiar, afetivo, não. É relacionamento amoroso mesmo. Difícil demais resolver esse negócio. Né não? E tá ficando cada vez mais complicado. Por quê? As pessoas acham que antigamente os casamentos duravam a vida inteira. Não existia dissolução de casamento. Hoje casamento é um troço descartável. Aliás, não é só casamento não, né? Namoro também. É descartável. Cada dia tá pegando um. Ó, help. Socorro. Mas tudo bem. Cada um na sua também, né? Cada um no seu passo. Respeito pelo momento do outro, pelo tempo do outro, faz parte. Mas as coisas estão ficando difíceis assim. As pessoas acham assim: ah, ninguém mais tem comprometimento com nada. É que antigamente, sabe, as coisas quebravam, a gente consertava, a gente não jogava fora e comprava outra. Agora hoje tudo é descartável, inclusive relacionamento e tal e tal e tal. Tudo bem, tem esse lado sim, tá? Se a gente quer ficar pulando de galho em galho, feito macaco, e comendo uma banana de cada bananeira, tudo bem, pode, claro que pode. Livre-arbítrio, todo mundo tem, né? Só que aí já entra aquela questão de que nem sempre tudo que você pode te convém, né? Pra mim, por exemplo, não convém ficar saltando de galho em galho. Nunca foi uma coisa que fosse conveniente pra mim, nunca, desde garota. Eu sempre procurei estabilidade, confiabilidade, segurança, relacionamento, amor, tá? Não consigo dissociar as duas coisas. Sexo e amor pra mim tem que andar junto. No sex at all quando Dandara tá solteira. Não rola, tá? Agora, cada um vive a sexualidade, cada um vive a vida amorosa do jeito que consegue. Cada um tem que ser feliz, gente, do jeito que sabe. Porque não tem outro jeito. Como é que eu vou ser feliz do teu jeito? O nome já fala, é o teu jeito, não é o meu. Tá certo? Aí a gente tem que encontrar uma pessoa que saiba ser feliz do jeito que a gente sabe, pra gente poder fazer um casal, né? Quando eu falo casal, eu estou falando casal amoroso, não importa a polaridade sexual, tá? Não importa se é um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa, tá? Isso é irrelevante. Presta atenção. Sexualidade não define caráter, tá? Tá, ó, assim, ó, pipocando por aí de hétero que não vale o arroz que come, tá? E pipocando também de homossexuais que são pessoas iluminadas e que tem muito a nos ensinar. Então presta atenção com esse preconceito aí, porque, tá? Ah, mas acontece que a criação é homem e mulher, tanto as pessoas usam, sabe? A religião como arma contra os outros. Se fosse certo, dois homens ou duas mulheres,
Eles conseguiriam ter um filho. Por que só precisa de um homem e uma mulher para nascer um filho? Porque aí nós estamos falando, criança, de procriação, tá? Que é uma parte da criação. Sim, para haver procriação e para haver criação, tem que haver a polaridade masculino e feminino. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a sagrada divisão primordial, a sagrada polaridade primordial, que é Yin, que é a polaridade feminina, e Yang, que é a polaridade masculina? Então, para que Deus tivesse como criar o universo, ele teve que se dividir. Foi a primeira subdivisão de Deus. A sagrada polaridade. Ele se subdividiu em masculino e feminino, porque é a união do masculino e do feminino que é a força criadora. Por isso que só dá para procriar quando é entre um homem e uma mulher. Tá? Ok. Mas nós não estamos aqui falando de criação e nem de procriação. Nós estamos falando de relacionamentos. E é aí que entra a parte da polaridade sexual. Não tem nada a ver, gente, não existe, pelo amor de Jesus, tá? Pelo amor de Jesus, o Cristo, meu mestre. Não existe amor errado, gente. Não existe. Não existe nada fora do amor. Só o que existe é amor. Inclusive, nesta frase que eu disse, nessas duas últimas frases que eu disse, eu estou repetindo, parafraseando, ou repetindo mesmo, replicando uma fala que foi canalizada pelo professor Hélio Couto, uma fala do... Oh, Deus, cadê o nome do homem? Eita, memória, ela tá sobrecarregada, peraí. Ah, não importa também, daqui a pouco eu lembro. É aquele autor do livro O Retrato de Dorian Gray, tá? É um livro muito famoso. Ele sofreu muito quando ele viveu aquela encarnação, esse autor, porque ele era homossexual e na época dele a coisa era quase que ainda punha as pessoas na fogueira por causa disso, né? Mas a questão é essa mesmo, não existe nada fora do amor, gente. Manifestação amorosa, tá? Casal faz filho, beleza. Esse é outro departamento. Repito, aí é departamento criação, cocriação, ok? Bota esse departamento de lado. A questão agora é relacionamento, é questão afetiva, é questão amorosa, tá? Por que que às vezes a polaridade é invertida? Tá? Um homem se sente atraído por outro homem, uma mulher se sente atraída por outra mulher. Por quê? Porque nem sempre a polaridade yin e yang, porque todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Eu não tenho, não. Não, eu sou homem 100%, espada. Acho que realmente tem yang demais aí. Porque quando a pessoa abre a boca e não sai nada que preste, tá puro yang, tá? Não sou só eu que tô falando isso, não. Eu tô repetindo também o que eu ouvi da boca de um homem. Meu amado mestre, professor Hélio Couto. O professor diz assim: o equilíbrio está justamente em se ter o máximo equilíbrio possível dentro de você entre o yin, que é a polaridade feminina, e o yang, que é a polaridade masculina. Aí ele fala assim: se for só yin, nada acontece. Se for só yang, só dá merda. É assim mesmo que ele fala. Então, o ideal é o equilíbrio. Inclusive, eu já contei pra vocês, né, que naquela encarnação da fogueira, por uma razão que não vem ao caso aqui, eu associei tudo que era masculino a uma coisa fria, sem sentimento, sem amor, sem compaixão, sem nada. E por causa desse equívoco, naquele momento de dor insuportável, onde eu estava morrendo queimada, viva, né? Eu tive essa compreensão equivocada por causa da minha relação afetiva muito próxima com o homem que me entregou para a Inquisição e, consequentemente, me pôs na fogueira.
Então eu associei os homens a isso, a maldade, a falta de amor, a frieza, a falta de compaixão. E aí o que eu fiz? Bani meu yang. Não quero nada que seja masculino em mim, porque tudo que é masculino causa dor, machuca. Foi uma compreensão equivocada, uma crença que eu criei num momento de dor intensa em que eu não estava de plena posse das minhas faculdades mentais, psíquicas, emocionais, etc, tá? Aí bani meu yang. Eu tô contando isso para vocês entenderem como que funciona essa questão da polaridade nas pessoas. Eu bani o yang. E aí eu vim para essa vida puro yang, puro yin. Eu bani o yang, não quero saber de nada masculino em mim, tá? Masculino não presta. Masculino é errado, é ruim, machuca, dói. Puro yin. Pobrezinha da Dandara, sofreu horrores, tá? Por quê? Quando a gente é puro yin, além daquela coisa que o professor fala, quando é puro yin nada acontece, porque o yang é a polaridade que toca o motor da coisa, que faz a coisa acontecer. É a polaridade do movimento, tá? E o yin é a polaridade da sensibilidade, dos sentimentos. Então, a coisa rola redondinho quando a pessoa tá o mais equilibrada possível entre yin e yang dentro dela. Quando a pessoa tá muito equilibrada nessa polaridade, ela tá emocionalmente saudável. E aí, se ela encontra um parceiro que também está emocionalmente saudável, aí dá um casamento que pode durar a vida inteira. Entendeu? Agora, além da questão da polaridade, tem outras questões também que dificultam os casamentos de durarem mais tempo, mas eu vou continuar falando de polaridade agora só para não me perder. Depois eu retomo a questão da velocidade evolutiva, tá? Então, eu, por exemplo, cheguei aqui só em de certa forma, não estava tão complicado para mim, porque eu encarnei como mulher essa vida. Então, eu ser muito muito sentimento, muita emoção, manteiga derretida, né, como o povo costuma falar, não dificulta tanto a vida da mulher, né? Porque as pessoas costumam aceitar que as mulheres sejam sensíveis e aí ser sensível demais dói demais, quer dizer, banir meu yang achando que isso ia me curar, isso foi o veneno, né? Isso foi que me causou excesso de dor a vida inteira, porque a pessoa sem o equilíbrio do yang, ela fica excessivamente emocional. Aí, quando a pessoa via um bichinho sofrendo, né? Que a causa animal é uma das minhas causas. Aquilo, gente, é a mesma coisa que pegar uma faca, cravar no teu coração e fazer assim, ó. É insuportável. É insuportável. É a pior dor que uma pessoa pode ter, é ter excesso de yin interior. Ninguém merece. E se você pega o excesso de yang, aí dá os brutamontes. Sabe, aqueles caras que resolvem tudo na porrada, aqueles que não devia nem ter descido de árvore ainda. Pois é. Então, deu para entender a necessidade do equilíbrio? Uma pessoa emocionalmente saudável tá muito equilibrada no seu yin e no seu yang. Ela faz a vida tocar para frente, ela assume as rédeas da própria vida, ela é soberana sobre a sua própria vida, seu próprio caminho, suas próprias escolhas, mas ela caminha pela vida com sensibilidade, delicadeza, amor pelo próximo, amor próprio, tudo isso, tá? E existem inúmeras variáveis que podem desequilibrar essa harmonia interior, desequilibrar essa relação yin e yang dentro da gente, tá? Não me cabe aqui nem sequer listar exemplos do que pode causar esse desequilíbrio, porque eu não tenho esse conhecimento ainda, mas também isso não é importante, tá? Basta que você saiba diagnosticar em si mesmo se você está equilibrado no seu yin e no seu yang, se tem uma boa dosagem das duas coisas aí dentro. Lembra da figura do yin yang? Se não lembra, procura lá no Google. Joga lá, yin e yang, H, não arranquei esse H. Esquece. Y-I-N e Yang, Y-A-N-G. Joga lá no Google,
que você acha a figura? É uma figura dividida no meio, em forma de gota, cada metade, mais ou menos, tá? Uma metade branca, uma metade preta, e na metade branca tem a bolinha preta, na metade preta tem a bolinha branca. Isso tudo significando a figura maior, que é onde tem as duas gotas, uma branca e uma preta, significando as duas polaridades, a masculina e a feminina. E por que que tem uma bolinha, as bolinhas invertidas, né? Bolinha preta na gota branca e bolinha branca na gota preta. Para mostrar justamente isso, que tá na mulher também está contido o yang, não só o yin. E no homem também está contido o yin, não só o yang, tá? Só que aquela bolinha é muito pequenininha em relação à gota. Ela é só metafórica, tá? Porque a coisa, o equilíbrio no teu ser tem que ser do jeito, você tem que usar as gotas para dosar. É quase meio a meio, tá? É muito difícil alguém que tenha exatamente meio a meio a polaridade. Isso significaria um equilíbrio emocional absoluto, é coisa de Dalai Lama mesmo, tá? Então, um pouquinho de desequilíbrio para cá e para lá é normal e esperado. Mas quanto mais equilibrado você tiver, mais saúde emocional você vai ter. Beleza? Tá. Aí, como eu tava falando para vocês, inúmeras possibilidades de fazer a pessoa perder esse equilíbrio. Ficar muito yin ou muito yang. Tá? E quando isso acontece, a pessoa adoece emocionalmente. Ou ela fica uma pedra de gelo, que não sente, não é capaz de sentir nem sequer compaixão, quanto mais as emoções, né, mais equilibradas, mais... Enfim, ela não sente nada. O outro não significa nada pra ela, você entendeu? Ela só tem olhos pra si mesma, ela só pensa no próprio umbigo, ela tá CIA por irmãozinho que tá sofrendo, porque ela não tem sentimento. Quando a polaridade yang predomina, é uma pessoa gelada. Por isso que Dandara fez confusão lá naquele tempo. Entendeu errado. E se a polaridade for só yin, a pessoa sente demais. Aquilo machuca terrivelmente. É uma dor, gente, que vocês não têm noção. Só quem sabe o que é estar excessivamente polarizado pro yin é que sabe a dor desse negócio. Quem não tá, quem nunca esteve polarizado demais pro yin, não tem ideia da intensidade dessa dor. Eu, honestamente, bato no peito e falo, cara, eu sou muito forte. Porque tem muita gente por aí, homens inclusive, em que a polaridade yin fala alto demais e o cara não dá conta, não aguenta. Vou citar um exemplo para vocês, inclusive um cara que foi assim um dos profetas da nova era, Raul Seixas. Aí, mais uma vez, tá vendo? O desequilíbrio do yin e yang não determina a polaridade sexual da pessoa. Raul era homem, fisicamente, era heterossexual e era um homem com uma sensibilidade absurda. Tanto é que ele afogava, ele sedava essa dor infernal que é ter excesso de yin por dentro na droga e na bebida. Ele se anestesiava, porque dói demais, né? Eu nunca mergulhei nas drogas. Mas poderia ter mergulhado. Porque, cara, quando a gente vai entendendo o que eu entendi, eu olho pra mim e falo, Dandara, tu é porreta, mulher. Tu já era porreta antes de ser Dandara. Muito forte, porque tem que ser. Tem que ser. Então, Raul é um exemplo perfeito de um homem, sexo masculino, polaridade sexual masculina, mas desequilibradinho de tudo por dentro, puro yin. Aí doía desesperadamente, né? E, inclusive, não sou eu que tô falando isso. A mulher dele, né? Ele teve algumas esposas, que um homem desequilibrado pro lado do yin também não tem dificuldade, não tem facilidade de se relacionar. Saúde emocional primeiro, depois a gente se relaciona, né?
Então, olha só, abriu o negócio aqui do Messenger, sem querer. Perdão aí, gente. Então, isso foi uma das mulheres dele, uma das que viveu mais tempo com ele, que falou isso. Ela falou desse jeito. Ele vivia fugindo da realidade, porque a realidade para ele era insuportável. Eu sei muito bem o que é isso. Tá? Agora, polaridade sexual é outra coisa, gente. Por exemplo, agora eu vou dar spoiler também do meu conhecimento para usar a benefício de vocês. Não posso demorar muito mais, porque senão depois eu não consigo upar o vídeo. Fica a vida inteira. Na encarnação anterior, a imediatamente anterior a essa, eu fui escravo, um homem, tá? Só que aí, o que acontece? Lá na fogueira eu bani meu yang, lembra? Eu fiquei puro yin. Nesta encarnação anterior, eu vim num corpo masculino. Puro yin num corpo masculino. Tá? No caso de Raul, por exemplo, isso não afetou a polaridade sexual dele. Ele continuou expressando a polaridade sexual como masculino, que era correspondente ao corpo que ele usava. Por quê? Não sei. Isso ainda é um conhecimento que está acima do que já me chegou, tá? Não sei. Um dia eu vou saber, por enquanto não sei. Agora, o meu espírito, que estava puro yin e de repente encarnou como escravo, como um homem, eu também não sei dizer qual era a polaridade, eu não posso afirmar qual era a polaridade sexual dele, porque eu não me lembro disso, com muita clareza. Mas eu intuo que ele era homossexual. Por quê? Porque quando eu cheguei nesta encarnação aqui, eu me lembro até de comentar isso um dia com a minha mãe, lá na cozinha dela. Eu era bem jovem ainda, eu tinha meus, sei lá, 20 e poucos anos. E um dia, não sei o que é que surgiu o assunto, negócio de preconceito. Eu abomino preconceito racial, abomino, desculpa, gente, Dandara não é perfeita, tá? Eu sou muito cristã, uma cristã amantíssima, derramo amor sem pudor nenhum, tá? Eu exalo amor por todos os poros, mas quando a pessoa é ruim e judia dos outros, desculpa, mas eu tenho vontade de esfregar a cara do cidadão no asfalto ou da cidadã, não interessa, tá? Dandara não é perfeita. Eu até tenho dó de gente que tem a alma tão estragada ainda, tão podre, que quer judiar dos outros, que tem prazer em ver o irmão sofrer. Eu até tenho dó. Mas é uma dó até a página 2. Porque, eu amo, não consigo ainda não. Tá? Não cheguei nisso ainda não. Essa perfeição não. Então, eu tenho a intuição de que aquele homem escravo que eu fui era também homossexual. Por quê? A polaridade excessiva na alma daquele ser, encarnado num corpo masculino, a tendência de poder haver homossexualidade é grande. Não é lei, como eu citei o exemplo do Raul, tá? Mas é uma coisa que favorece a possibilidade daquela pessoa vir a seguir, assim, a polaridade sexual ou segue a polaridade física ou segue a polaridade da alma. Agora, por que segue uma ou segue outra, isso a Dandara ainda não sabe explicar para vocês, tá? Mas, no Raul, por exemplo, embora ele fosse puro yin na alma, mas por alguma razão a polaridade sexual dele acompanhou a polaridade física, o homem que ele era. Nesta vida, por exemplo, Dandara veio encarnada num corpo de mulher, puro yin, cheguei aqui puro yin, mas mas não. E, como eu estava encarnada num corpo de mulher, puro yin na alma, yin no corpo, é natural que a sexualidade penda para o lado feminino, né? Que eu seja, consequentemente, heterossexual, que é o que eu sou. Mas será que poderia acontecer, Dandara, de você nascer num corpo de mulher com a alma puro yin, ou seja,
Polaridade da alma, feminina. Polaridade do corpo, feminina. E a sua sexualidade ser de polaridade masculina? Olha, não posso dizer que nada é impossível. Porque o impossível não existe. Tudo é possível. O universo é um oceano infinito de infinitas possibilidades. Então pode acontecer, sim. Possível é. Se acontece, eu não sei ainda e também não sei o que faz a polaridade sexual pender para o lado da polaridade física ou da polaridade da alma. Não sei. Mas o fato é que isso interfere. Então, é por isso que a gente, meu Deus do céu, não, pelo amor de Jesus Cristo, não julgue o seu irmão porque ele é homossexual. Você não sabe a história pregressa dele. Você não sabe por que a alma dele tem uma polaridade diferente da do corpo e nem por que a orientação sexual dele seguiu a polaridade da alma e não do corpo. Isso é o Pai que sabe. E outros espíritos de luz que sabem muito mais do que nós. Meu Deus, presta atenção. O Pai criou tudo que existe no universo, gente. Vocês acham mesmo, quem fala que homossexual é coisa do demônio, vocês acham mesmo que o demônio cria as coisas, gente? Fala sério, é isso que vocês acham? Que o demônio cria as coisas? O demônio não cria nada não, bem, a não ser confusão. Só isso que ele cria. Aliás, ele nem existe, né? Quando eu digo demônio, é uma linguagem, é uma maneira bem infantil de lidar com o lado do mal, tá? Com o lado do mal, porque ele existe, mas demônio... Não. Tá? Porque quando a gente fala em Deus e o diabo, Deus e o demônio, como queiram chamar, nós estamos ainda naquela mentalidade pagã de mais de um Deus. Sei quantos deuses. Não. Deus é um. O que tem aí, que eu respeito profundamente, já falei pra vocês no outro vídeo, respeito profundamente a minha origem pagã de bruxa, que acreditava em vários deuses. Era o nível do meu entendimento naquela época. São manifestações da divindade, não tem nada de errado com isso, tá? Só que aqui, quem chega a acreditar no Deus único, a palavra já tá falando, você sabe que Deus é um só. Então como é que você vai achar que o diabo cria alguma coisa? Então não é um Deus só, é dois. Porque se o diabo tem capacidade de criar, ele também é Deus, uma forma de Deus. Então você não é monoteísta coisa nenhuma. Então você acredita em mais de um Deus. Porque se você acredita que o demônio é capaz de criar alguma coisa, então o demônio tem a capacidade criadora que Deus tem, então nós temos no mínimo dois deuses. É isso que você acha? Não, né? Porque cristão politeísta não existe. Por quê? Porque quando a gente chega ao ponto de ser cristão, a gente sabe que Deus só existe um. Todos os outros deuses da humanidade têm o seu valor e merecem ser respeitados. Mas Dandara já sabia, um dia eu disse isso num grupo de bruxaria. Antes mesmo de ter essa ideia muito clara na minha cabeça, eu tentei explicar para uma moça, porque ela perguntou lá, era outra tadinha, que estava perdida de si também. Gente, é possível uma bruxa ser monoteísta? E aí eu falei pra ela assim, e minha irmã, é possível. Eu sou monoteísta, eu sou bruxa, sou monoteísta. Por quê? Eu acredito, aí foi isso que eu falei pra ela, eu acredito que os deuses, as deusas, né, que a bruxa tem demais a deusa, que é o lado mais feminino, o lado voltado pra mãe Gaia, da gestação mesmo do mundo, né, quando nasce uma planta, um animal, é a polaridade feminina do planeta, né? É Gaia, é a mãe Gaia, como tem aquela figura linda do planeta, como se fosse uma barriga de gravidez, né? Então eu falei pra ela, existem, podem sim, porque eu sou monoteísta, respeito todas as manifestações divinas de deuses com letra minúscula, não tem nenhum problema nisso, mas eu enxergo a coisa como afunilando-se. A gente vai cada vez reduzindo o número de deuses em que a gente acredita, porque no fim do funil a gente vai ver que é tudo uma coisa só. É um Deus só. Tá? Então,
Se você é cristão, você já é monoteísta. Não tem jeito de ser cristão e ser politeísta. Então, para de falar besteira. Liga o cérebro antes de abrir a boca para falar besteira, para machucar, para torturar o coração do teu irmão, fazendo ele acreditar que porque ele é homossexual, ele é criação do demônio, tá? Criação do demônio é isso que você pôs na tua cabeça. Isso aí é criação do demônio. Porque ideia ruim, o demônio cria o tempo todo. Principalmente porque você chama ele o tempo inteiro, né? Fala mais no nome dele do que no nome do pai. Tá? Se liga. Para de torturar teu irmão porque ele foi criado de uma forma diferente de você por alguma razão. E nesta vida só. Tá? Nessa vida ele precisa da tua parceria, da tua compaixão, do teu acolhimento. Mas a barriga não dói uma vez só. Amanhã pode ser você precisando, em outra vida, precisando da misericórdia dele. Tá bom? Então, é isso, gente. Sobre homossexualismo, é isto. Respeite o seu irmão. Ele é filho de Deus igual você, porque o demônio não põe filho no mundo. Tá bom? O que o demônio põe no mundo é ideia podre na cabeça de gente incauta e que não segue o conselho de Jesus, vigiai e orai. Tenho dito. E agora eu vou ter que fazer outro vídeo para falar sobre relacionamentos, né? A segunda parte, porque esse tomou conta todinha, a polaridade. Tá valendo. Mentor quer trabalhar? Bora lá. Mentor quer trabalhar, Dandara obedece. Vem pra luz. Vem pra luz. Todo mundo é filho de Deus, não existe filho do demônio não, tá? Existe ideia do demônio. Acordou? Ficou claro? Repeti 3 vezes, hein? Se precisar, ainda vou desenhar ainda. Até o próximo vídeo. Vem pra luz.